Queridos, eu quero ler o texto que está no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21 ao 32, um texto que você conhece. Talvez já leu, já até estudou, ou talvez não, você nunca ouviu, você que está nos ouvindo pela primeira vez, está conosco pela primeira vez, talvez você não é cristão, e caiu aqui nessa live. Eu já agradeço aí a sua presença e fique conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Então eu quero que você abra sua mente e o seu coração para ouvir esse texto tão precioso. Marcos 15, 21 ao 32 diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles os forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, entre si dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Amém? Até aqui a leitura da Sagrada Escritura, da Palavra do Senhor. Queridos, que dias difíceis, né? Que dias difíceis. E você deve estar pensando: não, isso é verdade, estou passando por dias difíceis, eu sei, mas eu estou dizendo sobre Jesus agora. Tema da mensagem: é chegada a minha hora. Hoje, dia 1º de abril, quinta-feira, que antecede a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Sexta essa em que Jesus começa a sentir de forma mais áspera, que começa então sua caminhada até a cruz, o teu sofrimento até o martírio. É chegada a minha hora, é o tema dessa mensagem. E eu quero pensar com você algumas coisas. Que dias difíceis de Jesus. Que dias terríveis, sombrios, escuros, dias maus. Jesus, nesses dias difíceis, tem a sua última santa ceia, a sua última ceia com seus amigos. Sua última ceia com aqueles que ele amava. A última vez que ele vai sentar à mesa e vai compartilhar o pão e o suco da uva, o vinho. É a última ceia do mestre com seus queridos. Dias difíceis também, porque não só pela despedida, mas também pela traição. Dias difíceis porque Judas agora escolhe as moedas de prata, ao invés de escolher ser fiel ao Rei dos Reis. Jesus está vivendo dias difíceis. Dias difíceis porque Pedro nega Jesus, o seu amigo, um dos 3, um dos tais, aquele a qual Jesus diz: olha, Pedro, tu és rocha. Pedro, tu serás pescador de homem agora. O meu amigo Pedro,
Dias difíceis porque este Pedro nega Jesus 3 vezes. Dias difíceis porque Jesus é preso como um bandido, e ele mesmo diz: sou por acaso algum bandido, para que venham a mim durante a noite. Dias difíceis porque agora Jesus é tratado como um marginal. Dias difíceis porque Jesus agora é espancado pelos soldados romanos no pretório, lugar onde ficava a guarda romana. Sabe que ali eles maltrataram Jesus, ali eles coroaram Jesus com a coroa de espinhos, e esses espinhos vão sendo cravados na cabeça de Jesus e rasgando. Sobre ele lançam um manto de cor púrpura, dizendo: tu és nobre, tu és rei. E se você não sabe, só a nobreza usava mantos púrpuros, porque essa cor era cara, era um tecido caro. Então, já que você é nobre, já que você é rei, ó rei dos judeus, toma o seu manto. A Bíblia vai dizer que os soldados jogavam sorte enquanto Jesus estava ali, e batiam em Jesus, dizendo: profetiza, fala quem te bateu. Ó rei dos judeus. Sabe que foi achado um manuscrito com algumas brincadeiras da época, do primeiro século aí, e uma delas é uma brincadeira que se chamava Espanque o Bebê. E a brincadeira se construía com o sofrimento do outro. Como que era essa brincadeira? Eles pegavam uma criança, as crianças pegavam uma criança, amarravam, vendavam essa criança e batiam nela com toda a força no rosto dela. E diziam: adivinha quem te bateu? E aí ela tinha que falar quem bateu. Se ela errasse, ela continuava apanhando. E era uma brincadeira muito comum entre os soldados. Provavelmente, possivelmente, pode ter sido essa brincadeira. Adivinha quem te bateu, ó rei dos judeus? Dias difíceis porque Jesus agora é levado como um bandido, carregando a sua cruz, e essa pesa fisicamente, pesa espiritualmente, porque nela está todo o pecado de toda a humanidade. Dias difíceis porque Jesus sente a dor. É chegada a minha hora. Judeus e romanos ali, juntos, inimigos, juntos para amaldiçoarem Jesus, para debocharem do Cristo, do Rei dos Reis. Destrói o templo e constrói-o em 3 dias, não é isso que tu falas? Eles não tinham compreendido o que era realmente derrubar o templo e construí-lo em 3 dias. Eles achavam que era essa questão física, material, palpável do templo. Eu quero te lembrar do episódio em que Jesus entra no templo e ele lança tudo para o chão. Alguns pensam que Jesus ali entrou e queria mudar a história, não, vocês estão aqui, que isso, vocês estão aqui vendendo, que isso, olha a bagunça aqui tal, como está sujo isso aqui, a casa do meu pai é casa de oração, mas não entenderam o que Jesus estava fazendo ali, socialmente. Aquela época, no templo, poucas pessoas tinham recurso para ir até o templo. Você tinha que levar as ofertas, os sacrifícios. E não pensa você que você poderia criar o seu animal na sua casa, na sua fazenda. Você tinha que comprar no templo. Então o templo era um lugar de negócio. E aí você chegava lá com o seu cordeirinho, com a sua pomba, para fazer o sacrifício. Aí o sacerdote falava: opa, isso aí não pode. Por quê? Porque não pode, isso aqui está perfeito. Não pode porque você não comprou no templo. Ele não é santo. E os cambistas estavam ali para trocar moedas, porque vinha gente de todo lugar fazer oferta, sacrifício ao Senhor. E eles tinham ali fazer o câmbio da época, troca a moeda que vale, essa moeda não aceita aqui, você tem que trocar. Então tinha uma desvalorização da moeda daqueles que vinham de fora.
tinha o comércio dos animais. Então, na verdade, o que menos importava era a adoração ao Senhor. O que menos importava era a oferta em si. Era, na verdade, o lucro. E os poderosos que dominavam aquilo, os sacerdotes, os doutores das leis, eles ficavam ali enriquecendo, engordando o seu bolso com o recurso dos menos favorecidos, dos mais pobres. Então a gente percebe que os mais pobres ficavam cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, porque na verdade o intuito do templo era para ganhar dinheiro e não sacrificar e oferecer adoração ao Senhor. E Jesus chega ali e joga aquela mesa de negociação no chão. Na verdade o que Jesus está fazendo é trazendo justiça para o templo. Jesus está trazendo justiça. A minha casa, a casa do meu Pai, é casa de oração. E é por isso que eu jogo a mesa. E é por isso que eu derrubo a banca de negociação de vocês. Porque vocês estão enriquecendo no nome do meu Pai. Enriquecendo pela casa do meu Pai. E Jesus faz um acerto social. Agora pode entrar quem é pobre, quem é rico, pode adorar o Senhor. Essa é a casa do meu Pai. A destruição do templo e a reconstrução do mesmo, Jesus estava querendo dizer para mim e para você, não é física. Agora, quando eu morrer, após 3 dias, vai se levantar uma igreja viva, uma igreja de filhos e filhas vivos, que expressam o amor e a glória de Deus. E a gente vê isso na Bíblia. A gente vê que depois desse momento, a igreja primitiva se levanta com força. Pedro, Tiago, Paulo, Lucas, Marcos. A igreja agora, ela tem vida. Ela tem Cristo. E eles passavam achando que era o templo. Que era a matéria. Jesus estava dizendo sobre o templo. Que cada homem constrói dentro de si para adorar o Senhor. É esse templo que eu vou derrubar e vou construir outro. Eles não compreendiam a real necessidade de ser destruído e ser reedificado. Dias difíceis. Ageu 2, 6-9 vai dizer assim, olha só a profecia. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Profecia sobre a reedificação da igreja, sobre a reedificação do templo do Senhor. Eles não tinham entendido essa profecia. É chegada a minha hora. Passam diante dele dizendo, salvou a muitos e não salvou a si mesmo. A percepção do homem em salvação é diferente da de Deus. É diferente da de Jesus Cristo. Eles não conseguem entender como alguém que diz salvar o outro, não consegue se salvar. Porque não é uma característica humana. O homem, o ser humano vai buscar a sua sobrevivência. Ele vai fazer de tudo para se salvar, para depois salvar o outro. Por isso que eles não entendem a fala de Jesus. Eu te salvo. Eu sou o rio de água viva. Quem beber dessa fonte jamais terá sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Eles não entendem como alguém que diz salvar o outro não é capaz de se salvar num momento tão difícil como a crucificação. Não é humano morrer no lugar do outro. A nossa razão vai sempre dizer, primeiro eu e depois o Lucas. Primeiro eu e depois você. A minha razão sempre vai dizer isso. A minha verdade sempre vai falar, primeiro eu me salvo, primeiro o meu pirão, primeiro a minha farinha, depois eu te ajudo. Quando alguém vai salvar uma pessoa que está se afogando, a orientação é o quê? Se ela estiver calma, você tenta salvar ela. Se ela estiver agitada, dê um golpe nela, um murro, para que ela apague e você consiga tirar ela da água. Se não der jeito, salve-se.
Jesus vai até a última instância, até o último degrau, que é entregar a sua vida para salvar o outro. E eles não conseguem entender isso. Ei, ninguém em sã consciência, Jesus, ninguém com suas faculdades mentais no lugar, morreria no lugar do outro. Ninguém, Jesus. Salva-se a si mesmo. Se salvou tantos, por que não salva-se a si? 2 ladrões ao seu lado. 2 ladrões ao seu lado que zombavam. Todo mundo olha para o ladrão que foi salvo e pensa que ele é um bonzinho, sim ou não? Pensa que ele é um coitadinho. Olha, Jesus salvou, ele olhou para Jesus. Não, a Bíblia diz que os 2 estavam zombando. Sabe como que eu vejo essa história? Esse momento da história? Você foi no jogo, quem já foi no estádio de futebol sabe o que eu estou dizendo. Você está olhando aquele jogador ruim demais, e ele está jogando lá. E ele está jogando, ele só é. Ele faz tudo o que você fala para ele não fazer. Você fala, agora toca, ele não toca, ele sai driblando. Agora dribla, ele não dribla, ele toca. E você fala, mas esse cara não salva ninguém, esse cara não está ajudando o time, esse cara não está construindo nada, esse cara é muito ruim, tem que tirar esse cara, ele está reclamando o tempo todo. 45 nos acréscimos do segundo tempo, esse cara faz o gol. E você grita gol e você comemora com ele. Esse é o ladrão que foi salvo. Ele fica o tempo todo na cruz, zoando Jesus, assombrando Jesus. Ele fica o tempo todo, a Bíblia está dizendo aqui, é o último versículo que nós lemos, os que foram crucificados com ele também o insultavam, plural, os que foram, os 2 estavam, tanto da direita quanto da esquerda, estavam ali insultando Jesus também, na mesma condição que Jesus, insultando o mestre. Mas nos 45 do segundo tempo, um deles olhou e falou, opa, e se ele for mesmo quem ele diz ser? E se ele for mesmo o Rei dos Reis? Mestre, lembra-te de mim. Não esquece de mim quando estiver no seu reino. Ainda hoje estará comigo. Jesus é esse que salva até na prorrogação. Até aquele que chegou atrasado no último instante se entregou a Jesus e foi para a morte. Jesus é capaz de salvar se ele se arrepender. Ora, Wellington, você disse tudo o que eu conheço sobre Jesus e sobre a crucificação. E agora eu mudo para mim e para você. Sexta-feira, estaremos comemorando a Sexta-feira Santa. Acredito que você terá um momento de comunhão com sua família, na sua casa, com seu filho, com sua esposa, respeitando todas as regras aí que estão sendo colocadas. Mas eu quero falar algo sobre nós agora. É chegada a nossa hora. E acho importante falar nessa quinta-feira, que antecede a sexta. Paulo entendeu há muito tempo o que a crucificação de Jesus estava nos dizendo. É claro que era o plano da salvação, é claro que Jesus estava ali para nos salvar, é claro que Ele estava para nos livrar de todo pecado, de toda acusação, e rasgar toda a célula, toda a acusação que tinha contra a minha vida, contra a tua vida. Mas tem algo especial também por trás disso. E Paulo cita isso em Gálatas 2:20. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Paulo sabia e tinha entendido que a morte de Cristo o trouxe salvação. Que a morte de Cristo o livrou
do pecado. Que a morte de Cristo uniu de novo a Deus. O que havia sido rompido no jardim do Éden, quando o homem caiu, agora Cristo estava fazendo uma nova aliança. A graça estava sendo derramada sobre o homem. Paulo entendeu isso, mas ele também entendeu algo que muitos estão esquecendo em nossos dias: que fomos crucificados com Cristo. A história está se repetindo em nós agora. A história que Cristo viveu na cruz, agora se repete em cada um de nós. Espera aí, Uel, você está dizendo que eu estou sendo crucificado, não fisicamente. Não. Não sei se você percebeu o texto que lemos em Marcos, mas diz que eles deram vinho com mirra para Jesus. E o vinho com mirra era para tirar a dor, era tipo um analgésico, um anestésico, para que Jesus não sentisse tanta dor. E Jesus não o tomou. Olha só, então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Jesus não anestesiou a dor. Jesus não tentou amenizar a sua dor. Jesus não tentou diminuir o que viria a sofrer naquela cruz. Amenizar a dor física não fazia parte do plano de Jesus naquele momento. Então Jesus recusa, dizendo: não quero. Sabe por que ele disse não? Porque ele poderia sair do propósito de Deus. Dizer sim para o vinho e para a mirra o levaria a sair do propósito de Deus. Porque agora o Jesus que estava ali íntegro, sendo crucificado, poderia estar sob o efeito de um anestésico. E poderia não saber fisicamente o que está acontecendo. Poderia não saber o que fazer e como fazer. Talvez anestesiado, seus pensamentos poderiam florescer e aflorar de forma que não agradasse o coração de Deus. Jesus anestesiado poderia sair dos planos de Deus. Jesus quer passar pelo que tem que passar, íntegro, lúcido. Jesus aceita o plano que Deus impõe a ele e diz: esse é o plano da salvação, que você morra. E Jesus diz não a tudo que possa distraí-lo e tirar a atenção dele do foco, que é morrer no lugar de muitos. O que tem a ver comigo? O que você tem recebido e aceitado que tem te distraído? No seu propósito com Deus, no propósito que Deus estabeleceu para você, para a sua cruz. Assim como Paulo diz: olha, fui crucificado com Cristo. O que tem sido ofertado a você, e que você talvez tenha recebido, esteja fazendo uso disso, em qualquer área da sua vida, e você talvez até pense que isso é um benefício, mas tem te distraído daquilo que Deus colocou como propósito para você. O vinho e a mirra era para tirar a atenção de Jesus da dor, era para tirar Jesus do propósito que Deus tinha traçado para ele. O que tem sido ofertado a você? Qual é o seu vinho, qual é a sua mirra? Os judeus e os romanos, como eu disse anteriormente, eles se juntaram, se uniram. Pensa, inimigos se uniram para assombrar e assolar Jesus. Eles se juntaram só para humilhar e atacar e amaldiçoar Jesus. E nos nossos dias, quem são os nossos romanos, os nossos judeus? Muitas vezes da própria casa, muitas vezes aquela pessoa que você não esperava. Quem me garante que no meio desses não estavam uns que haviam sido curados por Jesus? A Bíblia vai dizer que o povo gritou: solte Barrabás, crucifica o Cristo, o Rei dos Reis.
crucifica o que diz ser rei de Israel. O seu próprio povo agora olha para Jesus e o assombra, o amaldiçoa, o maldiz, dizendo: tu não és o rei dos reis? Não é capaz de salvar os outros? Então salva-se a ti mesmo. Quem são os seus judeus e os romanos que agora têm te amaldiçoado? Os que zombam de você e querem ver a sua desgraça. São muitas vezes, e é verdade isso, muitas vezes aqueles que você socorreu, aqueles que você se ajudou. Quem já não se sentiu magoado, traído por alguém que ajudou? Mas eu ajudei tanto essa pessoa, eu corri tanto por ela, eu estava com ela quando ela precisou, e agora ela é essa que grita e olha para mim: salva-te a ti mesmo, tu não é o tal? Eu posso falar, já senti isso, e dói demais. Você ajudar alguém, você caminhar com alguém, e de repente essa pessoa olha para você e diz: ué, salva-te a ti mesmo, se vira. E eu imagino Jesus naquela cruz, olhando aquelas pessoas e reconhecendo uma a uma: aquela foi o que eu curei, aquele foi o que eu abençoei, aquela família foi o que eu restaurei, aquele faminto que era faminto foi o que eu dei pão de comer, aquele eu abençoei com uma oração, aquele eu abençoei com uma cura, com uma ressurreição, aquele eu fiz isso, aquele eu fiz aquilo. Jesus reconhecendo um a um, e agora são os mesmos que apontam a Jesus e dizem: ei, desce daí. Você deve estar pensando um monte de gente que foi em algum momento da sua vida como os judeus e os romanos, que olhou para você e te colocou numa cruz e disse a você: é chegada a sua hora. Os pregos, do que falar dos pregos, dos cravos? Nas mãos, nos pés de Jesus, o prendendo no Calvário, o prendendo no madeiro, perfurando os seus ossos, a sua articulação. Que dor terrível. Que dor terrível. Os nossos pregos, os nossos cravos, podem ser sim as nossas tentações, os nossos sofrimentos, que querem nos impulsionar a desistir da cruz, que querem nos impulsionar a desistir do propósito de Deus. Os cravos em Jesus e tinham o objetivo certo: fazer com que Jesus não descesse da cruz, mas ao mesmo tempo fazer com que ele desistisse da cruz. Eu não sei se você já viu esse documentário, mas mostrou nas Filipinas, eles têm um ritual religioso. Um determinado ano, eu não sei ao certo se é na Páscoa, pessoas vão pagar aquilo que pediram e receberam, e elas se crucifixam, se penduram na cruz. Elas são presas em uma cruz e ficam ali enquanto aguentar. E eu assisti esse documentário e eu vi que o que tinha ficado mais naquele documentário tinha ficado 40 minutos. E depois ele grita e fala: me tirem daqui, eu não estou aguentando mais, já paguei, me tira daqui. E tiram aquela pessoa de lá correndo. E eles furam mesmo as mãos, os pés. Depois você procura isso, um desses canais a cabo. É insuportável. E Jesus, o mais incrível é que Jesus tem o poder para sair dali. Jesus tem as armas necessárias para sair daquela cruz.
da crucificação, para se soltar daqueles escravos, mas ele não faz, ele aceita o plano de Deus. Por mais que doa fisicamente, Jesus olha para os escravos e diz: eu vou vencer. Olha, o corpo está tentado a querer sair, a matéria não quer mais sentir dor, mas eu vou permanecer firme no plano de Deus, e o plano dele é que eu morra nessa cruz, para que você tenha vida e vida em abundância. Então Jesus continua no propósito, por mais que os seus sentidos o tentem a desistir. E a crucificação para nós, os cravos para nós, são as tentações, são os sofrimentos. Quantas pessoas não pensaram em desistir neste ano? Que ano atípico estamos vivendo? Quantos não pensaram já em tirar a sua própria vida? Numa tentativa de também tirar a dor que tem sentido, os ataques que tem sentido. Semana passada, eu recebi a notícia que um pastor havia se suicidado, deixado família. Mais um. É que a nossa TV só fala de Covid, agora só morre de Covid, e eu entendo. Eu tenho respeito pelas pessoas e choro com elas, mas existem pessoas sofrendo e morrendo por outras doenças. Existem pessoas morrendo pela depressão, existem pessoas morrendo pela síndrome do pânico, existem pessoas que estão tirando a sua vida porque desistiram da vida. Elas estão se soltando desses escravos que estão tentando-as a desistir, levando-as a desistir. Quanto sofrimento você talvez não tenha passado nesse ano? Quantas decepções? E talvez o pensamento que vem na sua mente é de desistir, de descer dessa cruz. E fala: não aguento mais, eu vou desistir. Deus não está respondendo a minha oração. Eu quero te lembrar e eu preciso te lembrar. Quando Jesus está no Getsemane, ele ora e Deus não responde. Deus não fala nada para ele. Mas o sinal do silêncio de Deus para Jesus continua firme. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele é amargo. E Deus não responde. E Jesus diz, continuando orando: que seja feita a sua vontade. Jesus está preso na cruz e ele diz: Pai, perdoa-os. Deus não responde. Pai, por que me abandonaste? Deus não responde. Mas o silêncio para Jesus é resposta. O silêncio para Jesus continua firme no propósito, continua firme na sua missão, vai até o fim. E Jesus continua firme na missão que é dada. Por mais que Deus não responda, por mais que Deus não fale mais, e a palavra vai dizer que os céus escureceu, a terra tremeu, sepulcros foram abertos, aqueles que já tinham morrido apareceram na cidade andando, e Jesus continua firme no propósito. Ele não pula fora do barco. Ele não deixa o plano de Deus para trás. Jesus está nos ensinando algo. O seu sofrimento não deve ser maior do que a sua confiança em Deus. O seu sofrimento não é maior do que a certeza que deve haver no seu coração de que Deus está no controle de tudo. Mesmo que você não ouça a voz dele, você precisa ter a certeza: Deus está no controle. Mesmo que ele não diga, não fale nada, Deus está no controle. Jesus em Lucas 6, eu não vou ler. Capítulo 6, versículo 27 em diante. Ele nos diz algo especial. Ele diz: amem aos seus inimigos,
Sabe o que é fantástico em Jesus? Que Ele diz o que nós devemos fazer. E Ele faz o que nós devemos fazer. Isso aqui é impressionante. Porque hoje a gente ouve muita narrativa de como fazer. Por exemplo, uma profissão que cresceu nos últimos anos no Brasil, coach. Um monte de gente que nunca fez nada dizendo como você deve fazer. E eu acredito que tem um monte de coach bom. Tem um monte. Mas também deve ter um monte ruim. Olha, faz isso, faz aquilo outro. Você fala, o que você já fez? Nada, eu não fiz nada ainda. Mas você faz. Você é assim que faz. Mas por que você não faz? Não. Só ensino como que faz. Jesus não. Ele diz, amem os seus inimigos. E Ele mostra como faz. Na cruz Jesus está pendurado. E aí eles dizem para Ele assim, olha, não és o Rei dos Reis? Desce daí. Ele olha para os céus e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele diz, amem os seus inimigos. Aí fala, como que faz Jesus? Ele vai na cruz e diz, perdoa, Senhor. Ele intercede por mim e por você. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus fala e mostra. Em Lucas 6 ainda, Ele abençoa, diz, olha, abençoem os que te amaldiçoarem. Abençoe aqueles que jogarem maldições sobre a sua vida, que falarem que você não vai dar nada, que você é um derrotado, e talvez você já ouviu isso milhões de vezes. Quantos filhos hoje não conseguem olhar para os seus pais? Hoje não tem o respeito e não tem a admiração, o apreço, o amor que se deve ter por um pai, por uma mãe, porque os seus pais foram as bocas que o amaldiçoaram. Quantos homens cresceram ouvindo que não seriam nada? Quantas mulheres cresceram ouvindo que não seriam nada? Nem um marido você vai arrumar, porque você não presta. E aí Jesus vem dizer para mim e para você, abençoe os que te amaldiçoarem. E Jesus está na cruz sendo amaldiçoado. Ele está achando que ele é Elias. Acho que ele falou que ele é Elias. Lá, ele não é ele que falou que ia construir o templo em 3 dias? Destruir, construir, reconstruir, reedificar em 3 dias? Toma aqui, está com sede, pega aqui essa esponja com vinagre e bebe, amaldiçoando Jesus, e Jesus ainda é capaz de dizer, perdoa-os. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Faça aos outros, mesmo que eles não façam a você, aquilo que você gostaria de receber. Faça aos outros, mesmo que eles não façam a você, aquilo que você gostaria de receber. Ame. Abençoe. Tenha compaixão. Seja piedoso. A cruz, a sexta-feira, aquele dia, Jesus me salvou. Jesus morreu por mim, morreu por você. Mas Ele também nos ensina algo especial. Em um mundo doente, em que cada um quer ver a sua farinha, Jesus está dizendo assim, faça aos outros, mesmo que Ele não faça a você, aquilo que você gostaria de receber. Ame o outro. Abençoe o outro. Chore pelo outro. Queira o bem do outro. Mesmo quando o outro não te amar, não te abençoar, não estiver com você. Então a crucificação vem para também nos ensinar quem nós somos. E aí ele continua dizendo no texto, o porquê vocês devem fazer isso?
Por que vocês devem abençoar os que te amaldiçoam? Por que vocês devem ajudar aqueles que não estão nem aí com vocês? Por que vocês devem fazer ao outro aquilo que vocês gostariam que fizessem por você? Por quê? E aí ele termina o texto dizendo: porque só assim vocês serão filhos do Altíssimo. E aí eu falei: opa, peraí, como que é? Se eu faço isso, é um sinal, é a credencial que eu sou filho do Altíssimo? E aí ele continua: porque Deus é bondoso com os ingratos e maldosos. Deus é bondoso com os ingratos e maldosos. Me dá uma prova que Deus é bondoso com os ingratos e com os maldosos. Eu sou prova disso. Se você não se acha isso, se não se acha prova disso, eu sou prova disso. Quem era eu? Eu era aquele que estava diante da cruz dizendo: salva-te a ti mesmo. Eu era aquele que olhava para o sacrifício da cruz e dizia: isso aí é uma história muito bonita, mas eu não conheço ninguém que morreu por mim. Eu era aquele que via na igreja, na minha adolescência e parte da minha juventude, no início da minha juventude, da fase adulta, por ir, para cumprir tabela, para tocar, para estar com meus amigos. Eu era esse que adorar ao Senhor não fazia parte da minha vida. Eu era esse maldoso e ingrato, que olhava para a cruz e achava algo banal. E aí Jesus vem dizendo para mim assim: olha, sabe por que você deve amar o próximo? Sabe por que você deve abençoar o que te amaldiçoa? Sabe por que você deve procurar fazer o bem para todos, independente do que eles façam a você? Porque isso é uma credencial, um sinal que você é filho de Deus. E sabe quem é seu pai, Wellington? Ele é o Deus Todo-Poderoso e é um Deus bondoso com os ingratos e com os maldosos, inclusive com você, porque Ele me enviou para morrer em seu lugar. E quando eu entendi isso, na preparação dessa mensagem, eu chorei. Porque o maldoso, o ingrato sou eu, não é o outro. O que traz Jesus todos os dias sou eu, não é o outro. O que vira as costas em meu sofrimento e diz: vou resolver do meu jeito, Deus não está fazendo nada, não é o outro, sou eu. E aí Jesus vem me dar essa, diz assim: olha, Deus é bondoso com você. Ele estava dizendo para mim assim: eu morri na cruz por você, não porque você me amou, mas porque eu te amei. Eu me entreguei por você, não porque você demonstrou amor por mim, mas porque eu te amei. Eu já sabia, que você ia me trair, eu já sabia que você ia escorregar várias vezes, eu sabia que você muitas vezes ia se distanciar da minha presença, eu sabia que ao invés de orar, alguns dias você ia querer ficar deitado no sofá, eu sabia, e mesmo assim eu me entreguei por você, e mesmo assim eu morro por você. Esse é o sentido da sexta-feira. Ele não olhou para a cruz e disse: olha, eu preciso ir para a cruz morrer, porque o El me ama. O El me ama e aí eu vou lá morrer por ele. Não, ele morreu porque eu não amava. É o contrário, ele morreu na cruz porque eu era ingrato, porque eu era maldoso, porque eu era pecador e sou pecador. E ele achou na cruz, o seu martírio, o seu algoz, o lugar ideal para me mostrar o que é amor. Ele achou na cruz o cenário ideal, o momento ideal para dizer para mim: olha, eu te amo. Então é chegada a minha hora agora. Como Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vive agora. Não sou mais eu. Agora Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim de verdade, eu amo o Lucas, mesmo que ele não me ame. Eu abençoo o Lucas e quero o melhor para o Lucas, mesmo que ele não queira o melhor para mim.
Agora eu amo aquele pai que me amaldiçoou a vida toda, aquela mãe que me amaldiçoou, aquele filho que olhou para mim e foi ingrato. Eu amo, sabe por quê? Porque agora eu me coloco como Jesus se colocou por mim. Então agora é chegada a minha hora. E eu comecei essa ministração, essa pregação, esse sermão, dizendo que era chegada a hora de Cristo. E Ele chegou, e Ele morreu por mim. Mas agora Ele diz, agora é sua vez. Você não vai morrer fisicamente por ninguém, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Você não vai tomar o lugar de Cristo. Não, é impossível você fazer isso, você não consegue. Mas é chegada a hora de você amar. E a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, é o maior sinal de amor. É o maior sinal de amor. O que Deus está ensinando para nós é algo precioso. Olha como está o mundo. Você vai no mercado e você olha no rosto, na fisionomia das pessoas, e você vê, as pessoas estão cansadas, elas estão sofrendo, elas estão sem esperança. E talvez nós possamos, e a nossa mente vai atribuir tudo ao que estamos vivendo agora, mas não é só disso. E mais uma vez não estou minimizando, não estou banalizando o Covid. Mas existem pessoas que já estão sofrendo há 2, 3, 5 anos. E o Covid só foi a gotinha que faltava, porque o copo já estava cheio. Não foi essa gota que encheu o copo para essas pessoas tirarem a sua vida, para pais desistirem das suas famílias, para casais se separarem. Não foi essa gotinha. O copo já estava cheio, o mundo já está sem amor há muito tempo, o mundo já não tem mais empatia, nós não olhamos mais para o outro e nos vemos no outro. Jesus, quando está na cruz, Ele se coloca no meu lugar, Ele sente a minha dor, a minha necessidade, as minhas fraquezas, as minhas angústias, e diz, eu vou morrer por você porque eu te amo, mas eu não te amo, mas mesmo assim, eu vou morrer por você, porque eu te amo. Então é muito mais do que comer chocolate. E eu amo comer chocolate. Eu amo aquele pão pascual, como chama? Colomba pascual, é isso? Colomba pascual, eu amo aquele lá de chocolate. Nossa, é bom demais, não é? Hã? Cafezinho com leite, sim ou não? Quando chega essa época é bom, né? Mas não é por isso que meu coração está feliz. Não é por isso que meu coração está pegando fogo. É porque Deus está me alertando e dizendo, você precisa amar ao outro. A cruz foi o palco que eu usei para ensinar a você e a todos os meus filhos o que é o amor. É chegada a nossa hora. É chegada a minha hora. É chegada a tua hora. Pessoas serão alcançadas pelo amor que você vai deixar fluir de você. Pessoas que te amaldiçoavam, pessoas que queriam o seu mal, serão impactadas vendo o amor de Cristo refletir em você. As tentações, os cravos que para nós são as tentações, o sofrimento, vão tentar fazer com que você deixe de amar. Os ataques verbais, as afrontas vão tentar fazer com que você deixe de amar. A sua própria situação em olhar e pensar é o fim. E você vai dizer em alto e bom som, preciso de ajuda, e ninguém vai responder. Vão tentar fazer com que você deixe de amar. Mas Jesus nos ensina, na cruz, o que é o amor.
é chorar com os que choram, é abençoar aquele que nos amaldiçoa, é ter paz e buscar a paz com aqueles que buscam a guerra conosco. É fazer ao outro o que queremos para nós, mesmo que ele não faça. Que o real sentido da Páscoa esteja sobre a sua casa hoje. Que o amor entre no seu lar. Que reconstrua a relação familiar. Reconstrua o que o seu filho, a sua filha enxergam em você. Reconstrua o que você enxerga nos seus filhos. É chegada a minha hora. Ame mais. Sirva mais. Abençoe mais. Faça o bem mais. Aí então, verão que você é filho do Deus Altíssimo. Para encerrar, quero falar do texto, da continuação desse texto. Capítulo 38 não está, do versículo 15 de Marcos, não está na sua transmissão aí, você não vai ver na tela, mas anote, por favor. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. O que diz que você é ou não filho de Deus, não é o quanto você canta na igreja, não é o quanto você dizima, não é quantos cultos você veio no ano, não é o quanto você fala em línguas, não é o quanto você ora, não é o quanto você lê a Bíblia. O que diz se você é ou não filho de Deus é se você se parece com Jesus, se você tem as características de Jesus. E a característica marcante de Jesus é o amor. Deus é bondoso com os ingratos e com os maldosos. O que você é? Nós enchemos a boca, abrimos o peito para dizer: sou filho de Deus. É? O quanto você se parece então com esse Deus? Porque o filho se parece com o pai. O filho leva no seu DNA a genética do pai. E se você é realmente filho de Deus, quando olham para você, lembram de Deus? Quando olham para você, lembram de Cristo? O que faz as pessoas verem que Cristo está em você é o amor. Não é o tamanho da sua Bíblia, não é o quanto você estuda e quanto você sabe da Bíblia, não é o quanto você dizima, é o amor. Que nessa Páscoa você viva o amor. E que você possa dizer: é chegada a minha hora de amar. É chegada a minha hora de amar. Se você está entendendo isso, escreve aí no chat: é chegada a minha hora de amar. Não para mim, mas escreve como um sinal para você mesmo.
é chegada a minha hora de amar. Faça um compromisso agora com Deus, escrevendo nesse chat aí, dizendo: é chegada a minha hora de amar. Verão o amor de Deus em mim. Que Deus te abençoe.